Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. João capítulo 13, versículo 31 ao versículo... Aliás, já ministrei sobre isso aqui. É o capítulo 14 de João que a gente vai entrar agora hoje. Capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu São João. Já ministrei, já terminei o capítulo 13. Isso mesmo. É porque ainda não está no YouTube, né? Aí eu até estou me confundindo também. Já é o capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Então vamos ler. Vamos dividir essa leitura em duas partes. Vamos ler até o versículo. Deixa eu me ver aqui. O versículo 15 hoje. Amém? São João capítulo 14, do 1 ao 15. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem crê, não crês tu que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Chegamos ao capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. E vamos voltar à tecla da deidade de Jesus, né? Mais uma vez nesse trecho aqui. Quando Jesus convoca as pessoas a crerem nele, crê em Deus, mas crê também nele. E ele vai dizendo as razões para crer nele. Mais adiante ele diz que
que ele e o Pai é um só. E ele continua falando que está no Pai e o Pai está nele. Verso 11. E que faz as mesmas obras. Agora observe o versículo de número 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Observe que no versículo 13 Jesus fala que o Pai será glorificado quando for pedido em o nome dele. Então, ao mesmo tempo, Jesus está dizendo que é ele quem faz. Por quê? Porque ele é Deus em forma humana. Essas colocações aqui, estou no Pai, o Pai em mim, aqui está falando, porque ele está falando como homem, está sendo canalizando pelo corpo, né? O corpo que é a exploração deste mundo físico, deste mundo palpável, deste mundo perecível, desta identificação do divino conosco, como está escrito no versículo 14 do capítulo 1 de João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que, mais uma vez, enfatizar essa questão da deidade de Jesus? Ou por que se fala tanto, pastor Amaro, da deidade de Jesus? Não é implicância contra a doutrina da teologia da Trindade? Não, isso é questão de esclarecimento mesmo, para que Jesus seja colocado no devido lugar e que nenhum detrimento seja gerado à sua pessoa, nenhuma inferiorização seja aplicada a ele, não é? Claro que quando Deus se faz homem, o próprio texto sagrado nos diz lá em Filipenses capítulo 2 que ele se humilha a si mesmo, assumindo forma de servo, tornando-se menor que os anjos. Mas os anjos não ousaram desonrá-lo, não ousaram desrespeitar, não ousaram tirar onda, né? Com o Senhor Jesus, porque não, aí quem está é o Senhor, o Todo-Poderoso. Jesus disse que poderia até invocar milhares e miríades de anjos quando os soldados o prenderam, e que não era preciso o discípulo pegar a espada para defendê-lo, né? Louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus. Esse louvado seja Deus, ele acabou se perpetuando na linguagem da gente, né, que deveríamos dizer com mais frequência já louvado seja o nome de Jesus. Por quê? Nele habitava corporalmente a plenitude da divindade. É a maior revelação de Deus em benefício a nós humanos, porque é a revelação salvífica. Se Deus não tivesse se humanizado para morrer por nós, nós estávamos perdidos. Deus ter se humanizado para morrer por nós, porque como Deus ele jamais poderia morrer, mas ele se humaniza para passar pelo processo da morte em nosso lugar. A gente toma como sendo as palavras de Deus, mas que foram palavras de Davi, que retrata o divino, quando ele diz que olhando a terra não viu um justo sequer. Não viu um justo sequer. Então, não houve na terra ninguém que não tivesse cometido pecado.
E aí por isso que Deus resolve vir nos resgatar. A grande diferença do evangelho para religião é essa, que a palavra religião, que vem do latim religare, que já é conhecido por nós até hoje o ensino fundamental, hoje é o chamado ensino fundamental, já ensinava que religião, que vem do latim religare, significa ligar o homem a Deus. O evangelho diferencia-se exatamente porque é Deus vindo em busca do homem. O evangelho de Jesus, o evangelho da Escritura Sagrada, é Deus vindo em resgate do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Resgatar o ser humano para quê? Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Alguns questionam essa colocação aqui da expressão "e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo". Alguns colocam aqui alguma questão de dúvida em Jesus. Mas Jesus não tinha certeza se ia, se não, tal. Nada a ver isso aqui. Isso é uma tradução que não coloca em xeque nenhum a missão, de Jesus. O Senhor Jesus, ele não compromete a missão em nada, concernente à sua ida ao céu, e de nos preparar lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O certo é que ele iria preparar-nos lugar, e ele está dizendo: voltaria outra vez. Como voltará outra vez para nos levar? Levar quem? O escritor aos Hebreus diz, no capítulo 9, que ele virá para os que o aguardam para a salvação. Inclusive, observe, se você tem uma Bíblia de estudo aí, com uma raridade muito grande, você vai ouvir algum comentário dessa expressão do versículo 3. Com uma raridade, você vai ler alguma coisa sobre essa expressão do versículo 3. Se eu for e vos preparar lugar. Porque isso aqui pode até ser um equívoco na tradução. Como existe o equívoco da expressão "e descansou Deus", porque Deus não se cansa. Como há um equívoco, ou não há uma palavra equivalente dos originais para o português. Como também a expressão "e se arrependeu Deus". Deus não se arrepende, porque Deus não erra. Aí não há uma palavra equivalente no português para os originais hebraico e grego. Aí os tradutores vão dando um sentido ao texto sem querer adulterar o sentido do texto. Mas aí, às vezes, existe
esse equívoco na tradução, não é? Porque você não vê, e se vê vai ser com uma raridade muito grande, algum comentário no rodapé de Bíblia sobre essa declaração aqui, e se eu for. O fato é que Jesus iria, e havia uma convicção disso. A gente pode alegar aqui um posicionamento humano, porque o ser humano ele é cheio de falha, né? O ser humano é cheio de dúvida, o ser humano é cheio de insegurança, o ser humano é cheio de ansiedade. Poderia até fazer uma colocação dessa natureza com relação a essa expressão, se eu for. Mas Jesus aqui está falando com tanta segurança que não há nenhuma atenção para esse termo aqui da tradução, esse trechozinho. Isso é um trechozinho, né? Esse momento aqui. Porque Jesus fala com tanta convicção da sua deidade, que quando Tomé lhe diz que não sabia para onde ele iria e como poderiam eles saber o caminho, Jesus, já depois de ter dito que viria outra vez para levar-nos para onde ele está, estejam nós também, ele diz a Filipe: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quando você lê sobre Jesus dos profetas, aí você passa a ter um sentido melhor dessa colocação de Jesus. Observe que ele diz aqui: eu sou o caminho, vírgula. Ele poderia parar aqui e dizer: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas ele diz: eu sou a verdade. Jeremias 10:10, Jeremias diz: Senhor Deus, tu és a verdade. Jeremias 10:10, tu és, ó Deus, a verdade. E aí Jesus está dizendo também: eu sou a vida. E em terceiro lugar, que está aqui no texto, no primeiro, eu sou o caminho. Então a vida, meditando esse versículo de trás para frente, a vida é a criação, como o próprio evangelista João diz, que tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A verdade já entra exatamente a partir no cenário histórico da humanidade, do capítulo 11 de Gênesis. E o caminho, que é a solução da humanidade, que é a salvação da humanidade. E a salvação está em se chegar a Deus. Só que Deus estava ali, agora em forma humana. Por isso que Jesus diz ainda com mais segurança: se vós me conheceis a mim, também conheceis a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Como ter visto o Pai, se Deus é Espírito? E em João capítulo 1, versículo 18 diz que jamais ninguém viu a Deus. Então observe que Jesus está fazendo uma revelação muito convicta de quem ele era. Por isso que o se eu for, diante de uma declaração dessas, torna-se insignificante. Para análise, para estudo, para questionamento, para comprometimento, a missão de Jesus. Mas tem pessoas que se engasgam com elefante. Tem gente que, aliás, engole um elefante e se engasga com mosquito. Tem gente que é tão cética que fica procurando pormenores para questionar a Escritura, para questionar
Jesus para questionar as coisas de Deus. É como dizia o antigo comercial: quando a pessoa não quer crer, eu vou colocar o crer. Qualquer desculpa serve. O comercial refere-se ao uso do óculos, né? Que diz que é feio, que envelhece, que incomoda. Quando a pessoa não quer, qualquer desculpa serve. Quando a pessoa não quer crer na Escritura, não quer crer em Jesus, não quer crer na deidade de Jesus, aí qualquer desculpa serve. Jesus disse: quem conhece a mim conhece o Pai, e vós já o tendes visto. Aí Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Jesus: misericórdia. Se Jesus fosse hoje um dos nossos pastores, misericórdia. Ainda bem que ele não era e nem é um dos nossos pastores. A situação está complicada. Mas aí Jesus diz a Filipe: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Entende agora? Não crês tu que estou no Pai, o Pai está em mim? Do tipo assim, quem está dentro desse corpo é Deus. Quem está dentro desse corpo é Deus. Como eu já disse aqui, o corpo que foi crucificado por mim, por você, irmão, o Espírito estava dentro do corpo que foi crucificado por mim, por você, foi o Espírito Santo. O Espírito estava ali, o Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. E Jesus chama atenção a isso. Chama atenção para isso. Por isso que ele quer que creiamos tanto nele como cremos na soberania daquele cujos céus manifesta a sua glória e o firmamento obra das suas mãos, que é ele mesmo. O nome dele no Novo Testamento é Jesus. No Velho Testamento é Jireh, é Rafá, é Tzidkenu, é Miskadinsky, é Sabaote, é Elohim, é Elion, é Chamar, é Jeová, é Yahvé. No Novo Testamento o nome dele é Jesus. Jesus. Este nome tem poder. Aleluia. A gente volta a falar sobre isso aqui, porque agora que estamos na primeira parte de João 14. Amém? E já estamos também, devido à hora, como já disse aos irmãos, de orarmos. E vou orar pouco tempo, porque só nos resta pouco tempo. O programa só vai até as 2h. Os irmãos lembrem disso, né? Então vamos à oração. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.